Essa semana eu estava dando uma mentoria para uma pessoa aqui dentro da empresa que simplesmente eu percebi que existem 5 fatores fundamentais para quem está começando uma agência a partir desse ano. E qual que é o aspecto principal aqui? É que se talvez a gente estivesse conversando lá em 2023, 2024, provavelmente eu falaria outros fatores, mas a partir da experiência que eu tenho hoje, a partir de mais de 300 clientes gerenciados aqui dentro da Turbo, e a partir do know-how que eu adquiri com todo o meu time e com toda a experiência de ver o mercado acontecendo e das mudanças que aconteceram, eu percebo que existem 5 fatores que eles são pilares fundamentais para você começar uma agência com o pé direito. Pilares esses que, quando bem estruturados, você certamente vai conseguir romper a barreira dos 10, 20, 50, 100 mil reais de faturamento e que a partir daí você vai construir de fato uma empresa, algo que vai te levar a ter uma lucratividade constante e a partir desse momento você vai definir melhor os seus processos, você vai contratar pessoa e você vai ter uma empresa muito mais autogerenciável, e é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa conversa que a gente está tendo aqui, e são esses fatores que você deveriam dar atenção principalmente se você está começando agora a sua empresa. Então o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui é que eu percebo que muitas pessoas elas estão tentando atacar nichos completamente diferentes no início. Então é o seguinte, quando eu comecei lá atrás, eu decidi que eu daria uma atenção para donos de e-commerce, mas ao mesmo tempo eu também estava tentando atender outros segmentos. E qual que é o fator principal aqui dessa conversa e a gente entender e aprofundar sobre a questão do nicho? A gente concorda que o funil na vírgula, ele é muito similar no que tange a impactar pessoas, ter uma zona de entendimento, de copy, de conversão, seja uma landing page, um site. Depois a gente vai ter um local onde a pessoa vai converter e decidir comprar, que seja com o vendedor, que seja no checkout. E depois a gente vai tentar fazer a recompra. Então, os princípios de marketing e aquisição, eles são muito parecidos no que tange à teoria. Mas quando a gente vai para a prática de fato, a gente percebe que a gente tem muito trabalho operacional para fazer e esses trabalhos são completamente diferentes dentro da operação. E o entendimento disso traz uma maturidade muito grande para você que está começando agora e que se você decide começar entendendo sobre processos, entendendo sobre a profundidade que você precisa dar para atender o seu cliente com maestria, com entendimento de processos, com definição de cada uma das etapas e principalmente alinhando com o seu cliente o resultado que você vai gerar para ele, fica muito mais tangível de você conseguir reter esse cliente por mais tempo. Nosso jogo aqui dentro das agências, das empresas de prestação de serviço que tem um serviço recorrente, ela tem a ver com LTV, ou seja, você não pode simplesmente colocar um cliente para dentro hoje, daqui 1, 2 meses ele sair. Isso definitivamente não é saudável para dentro da sua empresa. Então por que eu tô querendo me aprofundar sobre isso? Porque o jogo de ter uma empresa se trata de ter maturidade aplicada à tarefa. Ou seja, quanto mais profundidade você conseguir dar a cada uma das tarefas relacionadas ao seu cliente, ao seu nicho de atuação e ao princípio básico do que é ter uma empresa, que é resolver o problema de um determinado segmento ou setor específico, é fundamental. E quando a gente olha para o início de uma empresa, quanto mais nichado, quanto mais profundo e quanto mais você entender de determinado segmento, melhor fica a sua entrega. E se você tiver uma entrega melhor, a capacidade no início de você gerar valor, das pessoas te recomendarem, certamente ela vai ser maior. Então, eu percebo aqui e percebi a partir dessa conversa, dessa mentoria que eu estava dando para essa pessoa, o quão profundo é a gente se especializar no nicho, a gente entender dos eventos, a gente entender de fato qual é o jargão daquele setor, o que as pessoas falam, do que elas tratam, qual é o resultado específico, quais são as dores, quais são os desejos de fato que aquela pessoa precisa. Então, a partir desse entendimento, o que a gente tem que entender? Eu preciso definir um nicho e se eu estivesse começando hoje, certamente eu olharia para nichos que eu tenho um alto volume, ou seja, nichos que eu já sei que eles precisam do meu serviço e posteriormente a isso eu entenderia se faz sentido ou não eu abranger mais um nicho dentro da minha empresa. Então, o primeiro ponto que a gente precisa definir aqui é: eu preciso ter um nicho específico para começar
a minha empresa. Depois disso, depois de eu entender o nicho, eu preciso entender qual é o produto de fato que eu vou levar para o meu cliente. Entende que o seu produto tem a ver com a resolução de alguma dor. A dor, às vezes, é gerar mais demanda, é ter mais tempo. Independente de qual seja a dor, você precisa conectar o seu produto à dor latente daquele cliente. Então, olha como é diferente e olha qual a importância que eu dou para isso aqui dentro hoje. A maioria dos e-commerces que a gente tem aqui dentro hoje, eles já tiveram uma experiência prévia com outra agência, com outro gestor de tráfego, eles têm isso internalizado, mas eles continuam querendo vender mais uma vez, criar engajamento com toda a comunidade que eles têm. Então, a partir desse desejo de performance, a gente precisou entender se, além do tráfego, eu entregaria outros serviços. E aí surgiu a necessidade da gente entender toda a jornada. Inclusive, eu já falei isso em outro vídeo, no qual a gente precisa entender a jornada para pensar nos produtos. Então, aqui dentro da Turbo, além da gente ter a gestão de performance, que é o tráfego, eu também decidi trabalhar com o GC para donos de e-commerce. Qual que é o pilar aqui? É que hoje eu preciso pensar em produtos para atender a dor do meu cliente. E se o tráfego hoje é um produto que ele já é mais comoditizado, certamente pelas grandes formações que a gente tem hoje de Pedro Sobral e outros especialistas que, inclusive, eu participei lá atrás, mas quando eu olho para o cliente, eu preciso pensar, opa, como que eu gero mais valor? E aí eu preciso da definição do meu produto e a definição do produto, e aí dá um pouco mais de atenção aqui que eu quero aprofundar sobre produto. A definição de produto, a gente precisa entender no detalhe como operar esse produto para esse cliente. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa criar os manuais de operação. A gente precisa aprofundar e entender qual que é o resultado final que eu vou entregar para o cliente e quais são os processos, os procedimentos para que eu consiga operar um único cliente. E depois que eu entender quais são os processos, eu vou precisar entender como que isso vai dentro da minha agenda, ou seja, eu vou aprofundar em colocar isso dentro de uma agenda específica. Imagina que eu gaste o seguinte, eu gaste 8 horas para operar um único cliente, para fazer toda a entrega dele ao longo do tempo. Então, se eu gasto 8 horas e eu tenho 20 dias de trabalho, quer dizer que, na média, eu posso atender 20 clientes fazendo essa mesma entrega. Mas a maioria das pessoas, elas não se aprofundam em entender, de fato, o que é entregar esse produto, quais são os procedimentos, como é que, a partir desse entendimento de produto, eu consigo me desenvolver ou colocar inteligência artificial, por exemplo, para dar mais velocidade para minha entrega. Então, por exemplo, dentro de UGC, o que a gente vinha entendendo aqui? Que a maior parte do tempo eu precisava desenvolver copy. Opa, eu tenho IA para fazer isso. A maior parte do tempo eu precisava criar uma comunidade. A gente está criando um SaaS para gerir essa comunidade, para ficar mais fácil essa troca, essa assinatura de contrato. Então, percebe a importância de você aprofundar o entendimento de produto para a gente dar o próximo passo. Inclusive, eu tenho uma formação, é claro, você não precisa comprar ela, só tô falando que você tem porque eu acho que é uma boa oportunidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que é o produto de UGC. Se fizer sentido, você pode colocar essa nova linha de receita dentro da sua empresa. Mas não necessariamente você precisa comprar, é só abrir a sua cabeça para mostrar que existe uma nova oportunidade se você principalmente trabalha com donos de e-commerce e é algo que vem crescendo aqui dentro da minha empresa e que de fato é uma oportunidade de negócio para dentro da sua agência. Mas tirando esse viés de venda, né, isso é importante para o meu negócio, mas você não necessariamente precisa comprar, é muito importante deixar isso claro. E o terceiro passo para a gente começar a empresa com o pé direito é a gente focar muito bem no entendimento da execução. Eu vejo que muitas pessoas não definem o nicho, ou seja, um dia prospecta uma clínica médica, um dia fala com um nutricionista, outro dia fala com um dono de e-commerce, outro dia tá falando lá com o dono de um clube de futebol. Tipo, cara, são nichos e clientes finais, né, que são os clientes dos nossos clientes, completamente diferentes. Aí eu preciso todo dia me desdobrar em pensar numa copy, num roteiro, num criativo. Que, cara, eu preciso entender com profundidade do setor do meu cliente. Depois eu fico, eu vou oferecer gestão de tráfego, eu vou oferecer social media, eu vou oferecer o GC, eu vou oferecer e-mail marketing. Aí eu tento oferecer todos os produtos e não consigo oferecer nada com profundidade. E muitas pessoas ficam paralisadas diante disso tudo. E, cara, esse é um problema recorrente. Então, se eu posso te dizer, um negócio que está relacionado à execução é: se aprofunde em saber gerir o seu tempo. Você já entendeu do nicho, você já entendeu
com profundidade sobre o seu produto, agora é hora de você colocar dentro da sua agenda. Cara, eu sou um cara que eu sou tarado, sério mesmo, eu sou tarado por agenda. Porque, cara, todas as coisas que eu vou fazer no meu dia, elas estão dentro da minha agenda. Então, se eu tenho que prospectar, se eu tenho que ir para uma reunião, se eu tenho atividades que elas são importantes e que elas geram muita alavancagem para minha empresa, eu preciso colocar na minha agenda. É claro, os finais de semana, às vezes que eu vou estar tranquilo, não necessariamente eu preciso colocar. Às vezes eu até coloco, mas eu não preciso, né, para essas coisas que me geram pouca alavancagem, colocar. Agora, as coisas que vão gerar muita alavancagem, que são importantes para eu colocar dinheiro dentro do meu bolso, cara, isso tem que estar na minha agenda, isso tem que ser prioridade. Gravar esse vídeo aqui, ela tá bucada dentro da minha agenda. Porque isso é uma prioridade pra mim. Isso é importante pra mim. Cara, o que você tá achando desse conteúdo? Tá fazendo sentido? Tá agregando aí pra você? Se sim, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que você tá achando e dá um like nesse vídeo aqui. Agora, voltando aqui pro que eu tava falando, então a falta de execução tem a ver com a falta de planejamento do dia. Então, eu planejei a minha empresa, criei um puta repertório. Agora, na hora de executar, eu não vou pra execução, eu fico paralisado por N motivos. Pode até parecer um papo de coach aqui, mas às vezes a gente precisa falar sobre isso porque as pessoas sabem o que tem que ser feito, têm conhecimento, têm profundidade. Cara, eu venho conversando com pessoas aqui dentro da minha mentoria que são pessoas assim, cara, num nível que poderiam ser executivos de grandes empresas. E o que trava essas pessoas é não colocar na agenda a execução. Então, se eu posso dizer um negócio pra você, cara, executa, coloca na sua agenda. Porque o próximo passo aqui, o nosso quarto pilar, tem a ver com a gente definir muito bem um funil de aquisição e não parar até a gente conseguir ter os primeiros clientes. Eu naturalmente venho do mundo de vendas, eu adoro vendas, já li todos os livros que você possa imaginar sobre vendas durante a minha formação, já fui para mentoria, já fui para fazer curso, já gastei, já investi muito dinheiro nisso. E eu posso te dizer, baseado na minha experiência, não aquilo que eu comprei, não aquilo que eu vi em mentoria, mas baseado no que eu vivo aqui. Foque em um canal e fique muito bom nesse canal e faça ele dar certo. Cara, tráfego pago dá certo pro cliente, tem que dar certo pra gente. Prospecção tem que dar certo pro cliente, tem que dar certo pra gente. Prospecção social tem que dar certo pro cliente, tem que dar certo pra gente. Todos esses canais são excelentes. Inclusive, eu fiz outros vídeos mostrando como que a gente faz aqui dentro da Turbo. Mas se você ficar vendo o meu vídeo, não executando, vendo o vídeo de outro, não executando, não pegando uma estratégia e se aprofundando e ficar muito bom nela, provavelmente você vai perder mais tempo da sua vida. E algo que é muito importante eu falar aqui sobre vendas, né, já que é um assunto que eu tenho certa tranquilidade para falar para você, é que durante o processo de vendas você precisa definir muito bem a jornada do funil. Então assim, eu vou prospectar 800 pessoas no mês, isso quer dizer que eu vou prospectar 40 pessoas por dia, isso quer dizer que eu vou ter que prospectar 20 de dia, isso quer dizer que eu vou ter que prospectar 20 de manhã, 20 de tarde. Olha como é que parece muito mais fácil. E se eu vou ter que prospectar 20 pessoas de manhã, aí eu vou colocar lá no meu calendário. Esse horário aqui ele está bucado para eu poder prospectar, porque é uma atividade que gera retorno para minha empresa. Então, se eu tô começando sozinho, isso tem que estar dentro do meu calendário. Eu não consigo fazer 800, faz 300, faz 200 contatos, começa. E você tem que entender de a cada quantos contatos, quantas pessoas respondem, quantas pessoas vão para uma reunião e quantas pessoas eu consigo fechar de fato. E o que eu posso te dizer tranquilamente, cara, se você não executar por 3 meses essa estratégia, você não vai ter dados suficiente para avaliar a conversão do seu funil. E se você não entende os dados do seu funil, cara, posso te dizer o seguinte: você tá tentando vender performance para outra pessoa, mas você não entende da sua. É a verdade nua e crua. Desculpa falar isso para você, mas alguém precisava. Então, se você não falar sobre isso, se você não se dedicar para entender sobre o seu funil, você provavelmente vai perder tempo e provavelmente você não vai entender sobre esse canal. Mas pode ser que esse seja um canal, inclusive eu vou deixar um outro vídeo aqui que eu falo sobre como a gente faz uma estratégia de social selling aqui dentro da empresa, que você pode entender que com pouca verba de investimento, você consegue atrair pessoas, seguidores, e esses seguidores podem virar compradores. E você vai crescendo o seu Instagram, sua rede social, sua autoridade, e ao mesmo tempo você vai se conectando com essas pessoas, gerando valor, e você vai convertendo também essas pessoas. É algo que eu tenho feito aqui dentro da Turbo, tem dado muito retorno. Por outro lado, cara, quando a gente vai olhar para todos esses fatores, o quinto ponto para mim ele é o fundamental. E por isso que eu deixei ele por último, porque a gente precisa ter um planejamento de médio e longo prazo. E o médio e longo prazo para dentro do modelo de agência, para dentro do modelo que a gente trabalha, eu preciso minimamente entender
o que que eu quero, o que que eu planejo para minha empresa. Não dá para simplesmente começar e falar assim, cara, eu quero faturar 10 mil reais, quero sair do meu trabalho, quero deixar de trabalhar em algum local, quero crescer meu negócio se eu não tenho intencionalidade. Cara, se você não tem intencionalidade, se você não tem um mínimo de planejamento, que é, eu quero faturar 10 mil, mas para eu faturar 10 mil, eu tenho que fazer 5 reuniões, tenho que converter 5 reuniões no mês com ticket médio de 2 mil reais. Para eu converter 5 reuniões, quantas reuniões eu preciso ter? Quantas reuniões precisam prospectar? Então a gente vai desdobrando o funil, vai fazendo o funil inverso e eu vou fazendo isso mês a mês e esse desdobramento volta no ponto do calendário que eu falei com você anteriormente. Então o nosso time de vendas aqui, ele faz exatamente esse passo a passo que eu tô falando para você. É isso que eu estou fazendo aqui dentro da minha empresa. E quando eu olho aqui para dentro da mentoria, eu percebo que muitas pessoas, elas pecam em não desenhar um planejamento bem feito. Elas pecam em não entender minimamente ou projetar mesmo que você erre, cara. De verdade, mesmo que você erre. Crie um planejamento para você, minimamente. Faça um planejamento de 3, 6 e 12 meses, para você ter uma direção, um norte a seguir, né? Quando a gente vai estudar sobre planejamento de empresa, quando a gente vai se aprofundar, e eu já fiz muito isso, quando a gente vai entender isso, a maioria das pessoas erram por não ter um planejamento. Por mais que você erre. Cara, a gente tá desenhando uma nova área aqui dentro da empresa, eu tô criando um SaaS aqui. Eu não sei se isso vai dar certo, mas eu planejei pelo menos alguma coisa. Se vai dar certo, se não vai, é obra do destino. Agora, eu preciso entender se aquilo ali vai fazer sentido ali na frente. Então, para mim, esses são 5 fatores fundamentais. Inclusive, eu vou deixar um outro vídeo aqui. Esse outro vídeo é um vídeo que eu me aprofundo sobre como a gente faz um planejamento para uma agência. Eu quero que você saia daqui, assista esse vídeo, porque isso vai te dar direcionamento. E aí você vai voltar nesses 5 pilares que a gente falou e você vai começar a executar cada um deles. Então, cara, você curtiu esse conteúdo, esses 5 passos que eu falei pra você? Faz o seguinte, se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e qual passo que você acrescentaria pra quem tá começando dentro da jornada de agência. Então é isso, um forte abraço e tchau!